Ok, então vamos começar a nossa aula. Nossa última aula em relação a essa super suspensão, praticamente um DAX de uma roda só, mas na verdade foi só para nós compreendermos melhor como é que a gente pode utilizar o rig voltado para o nosso veículo. Supondo, né, que você entregou esse trabalho para o cliente e o cliente não gostou, ou até mesmo você, não achei interessante essa linha aqui, eu não quero ela, eu quero ter um controle melhor, e você não teve, né, esqueceu, enfim, de salvar lá com linha, né, com patch constraints para restrição de linha, e o outro sem, né? Então eu preciso tirar isso aqui. Bom, barbada, né? Eu vou lá dar um del, sumiu o carro, dá um zoom, aqui ele já ficou meio torto, não é a melhor opção, né? Além de eu não poder, posso movimentar ele aqui e tem que zerar. Maneira mais correta, para não perder os parâmetros, vamos dar um Ctrl Z aqui, ó. Tá aqui o carro. Vamos primeiro desativar a opção, deletar ela, não quero mais o patch constraint. Isso também se aplica se eu não quiser usar mais a restrição de orientação, se eu não quiser mais oposição, né? Eu não quero mais olhar para, né? Então eu posso eliminar, deletar, né, essa opção. Vamos começar fazendo isso pelo nosso controle do carro. Eu sei que o controle do carro tem o patch, então eu vou lá no painel Motion. Aqui no painel Multi, vamos abrir um pouco aqui para ter mais espaço. Tá? Então no painel Multi a gente tem aqui, ó, posição, porque eu estou na opção, se eu subir um pouquinho mais aqui, ok. Se eu botar em rotação, nada, está normal, rotação sem problemas. Agora a posição, eu botei o patch constant, né? Está até animado aqui com um quadradinho. E eu não quero mais isso. Nós olhamos aqui em cima, tem a posição list, né? E eu tenho aqui a posição congelada, né? A posição normal, a posição congelada dele e o patch. Então eu não quero mais ele. Seleciono ele e dou um delete. Aí ele vai lá para a posição inicial onde ele foi criado, né? Aqui nessa posição. Só que tudo ficou meio tortinho. Por quê? Porque primeiro esse point está linkado nesse, né? Então ele não pode ir para lá. Então o que eu vou fazer? Esse point eu vou selecionar ele e deletar o patch. Olha lá, já voltou ao normal. Tá? Mas como eu não quero ele, ó, eu posso deletar os dois ao mesmo tempo, que esse point só servia para movimentar a roda. Então ele não tem influência no nosso rig. Então eu posso deletar ele. Ó. O que tem influência é esse cidadão aqui que está olhando, né? Então vamos alinhar ele, que é o olhar para, né? Vamos dizer para ele ficar posição X, Y e Z. Ok. Agora na View Top, vou dar um F3, eu posso pegar esse point aqui, ó, e ajustar ele. Ficou reto. Perspectiva. Então agora eu tenho ele alinhado. Vou puxar um pouquinho mais para frente. Aqui tá bom. Ó. F3. Então esse caso do point aqui já está resolvido. Ó. Eu estou movimentando, ele está livre, né? E agora se eu movimentar esse aqui, eu também está com a situação resolvida. Só que se eu movimentar ele para frente e para trás, o point fica ali. Antes ele estava esse linkado em outro point que ficava seguindo a linha, né, e fazendo que a roda pudesse mover para a direita e para a esquerda. Então já eliminei a linha e esse point, eu posso então agora linkar ele nessa posição. Ok, então ele está linkado agora. Só que também temos outro problema, né? A roda está travada, porque ela estava com a opção de link com aquele nosso patch constant, usava porcentagem, né? Então eu tenho que resolver esse problema. Se nós formos aqui em rotação, eu tenho a posição congelada dele e o eixo Z, e ainda tem a avaliação, o floatware que está conectado lá, a porcentagem que não existe mais, mas o max ainda continua com esse valor. Então o que eu faço? Eu venho aqui no Z, tá? E digo para ele, venho aqui nos controles e eu vou colocar o Bezier Float, que é o padrão, né, quando a gente cria, que é o valores. Quando eu crio o max, ele sempre vem com esse valor. Então o que eu faço? Bezier Float, ok. Ele agora não tem mais essa atribuição. Então eu posso agora girar ele, ó, numa boa. Como eu quero ter a possibilidade de mover ele por aqui ou pela nossa direção, lembra que a gente estava aqui girar a roda não faz, olha lá, está girando a roda dele. Então eu quero pegar e fazer esse movimento, tá? Então não tem problemas aqui, porque eu não tenho girar a direção. Direção ainda não está funcionando, tem que linkar. Então por isso que eu tenho que pegar e trabalhar com a opção de float list para que eu possa mover esse carinha aqui ou mover por aqui.
que no caso seria o gira-direção. Então, vamos agora trabalhar essa opção. Eu venho aqui nessa roda, né, que é o controle, vou lá em Motion e digo para ele que o eixo Z agora vai ter o float list. Então ele vai agora esperar, o Max esperar novos valores para fazer a rotação desse objeto. Ok? Maravilha. Agora eu vou pegar aqui esse controle para gerenciar, né, a roda. Então agora eu posso mover esse objeto, fazer com que essa roda gire no eixo, no nosso caso, o eixo Z. Ok, então vamos pegar aqui em Motion, por via das dúvidas, vamos ver aqui que ele ainda tem o bezier, né? Eu quero que ele volte à posição que era das conexões anteriores do E. Então eu venho aqui no Z, ó, digo para ele bezier float, ele volta ao padrão, e agora o Z eu de novo adiciono float list. Assim eu elimino qualquer variável, qualquer valor que tenha aplicado a ele. Muito bem, então agora eu já tenho o avalia para ele. Vamos selecionar esse objeto, vamos ao Alt 5, lembrando quem é animação, Where, editor. Ok, com ele selecionado, vamos mover aqui, depois a gente pode, opa, está escondida a direção, vamos com o botão da direita, vamos botar um Hide by Name, e aqui tem a direção, desmarcar. Lembrando que a gente tem nesse exercício, né, vamos só esconder aqui, ó, o resolvido, né? Então por isso que estava escondido os objetos. Agora eu tenho aqui a direção. Então se eu selecionar aqui, eu posso girar lá a direção, está tudo ok. Então agora eu posso mover a roda, girar a roda conforme eu mexo esse objeto. Vamos botar W no eixo Y. Então vamos atualizar aqui. Eixo Y vai gerenciar a roda, ou aro na verdade, né? Então aqui vem na transformação, rotação, congelado, eixo Z, e agora eu vou pegar o avalie. Dessa forma eu já posso conectar. Então a posição Y desse objeto vai gerenciar, ele já criou o float ali para nós, float where, eu vou botar drag to head, graus para radianos, e vou dar o update. Então ele vai girar um pouquinho lento, e agora eu posso multiplicar por 2, por 3, depende do tamanho do raio. Eu vou deixar como 3. Agora a roda está lá, girando conforme eu movo esse objeto. Agora eu preciso controlar a direção, não só por esse where aqui, né, ou attribute holder. Eu quero mover esse cidadão. Vamos botar aqui em gimbal, ou local, vamos botar gimbal também, e vou já congelar para zerar a posição dele. Ok? Porque eu quero adicionar um novo valor. Então eu quero mexer no eixo X. Vamos atualizar esse aqui. Point. Deveria ser lá controle direção, né? Mas por enquanto fica point. Posição 0. E eu quero o eixo X. O eixo X vai gerenciar a nossa direção. Então eu vou lá em atualizar. A direção, opção de avalie. Connect. E agora vamos usar o drag to head, graus para radianos. Update. Agora eu tenho a possibilidade de mover, ó, tá ao contrário ali, né? O cara tem que virar, parece carro de palhaço. Então o que eu faço? Põe o sinal de menos, né, aqui na frente para ele inverter. Então assim eu viro para a esquerda, direção para a esquerda, direção para a direita, direção para a esquerda. E se eu desejar, eu posso ainda movimentar aqui para a direita, para a esquerda, né? E ainda movimentar o carro. Ok? Então, até a próxima aula.